Minha família me expulsou de casa porque minha irmã me acusou falsamente de roubar o anel de noivado dela. 3 anos depois, eles descobriram o anel no triturador de lixo. Eu nunca imaginei que contaria essa história, mas aqui vai. Eu sou o Elliot, tenho 26 anos, e 3 anos atrás, minha vida foi virada de cabeça para baixo por uma acusação falsa feita pela minha irmã mais velha, Gemma, de 29 anos. Eu cresci numa pequena cidade de Ohio com meus pais, John, 55 anos, e Lisa, 53 anos, e minha irmã, Gemma. Nós morávamos em uma casa modesta de 2 andares que meus pais compraram quando se casaram. Não era nada luxuoso, mas era nosso lar. Meu pai trabalhava como professor de matemática em uma escola secundária, e minha mãe era enfermeira no hospital local. Eles não eram ricos, mas garantiam que tivéssemos tudo o que precisávamos. Crescendo, Gemma e eu éramos bastante próximos. Passávamos horas brincando no quintal, subindo na velha árvore de carvalho e inventando jogos complicados. Ela sempre era a líder, criando as regras e os enredos, enquanto eu ficava feliz em seguir. Conforme crescemos, no entanto, as coisas começaram a mudar. Gemma sempre foi uma superachiever. Ela era a primeira da classe, capitã do time de debate e parecia se destacar em tudo o que tentava. Em contraste, eu era mais relaxado. Me saía bem na escola, mas nunca fui tão motivado quanto Gemma. À medida que entrávamos na adolescência, essa disparidade começou a corroer nosso relacionamento. Quando Gemma foi para a faculdade, já estávamos distantes. Ela foi para uma universidade renomada com uma bolsa de estudos, enquanto eu fiquei na cidade e frequentei uma faculdade comunitária. Eu não sabia o que queria fazer da vida, então fiz várias disciplinas para descobrir. Gemma se mudou para a cidade depois de se formar e começou a trabalhar em uma grande agência de marketing. Ela voltava para casa durante os feriados e alguns fins de semana, cheia de histórias sobre sua vida fascinante e seu emprego incrível. Eu não conseguia evitar me sentir inferior em comparação. Eu ainda morava em casa, trabalhava meio período no supermercado local e tentava descobrir meu próximo passo. Apesar de nossas diferenças, eu sempre achei que Gemma e eu estávamos bem. Não éramos tão próximos quanto antes, mas eu achava que isso era apenas parte de crescer. Eu não tinha ideia de como tudo poderia desmoronar tão rapidamente. Há 3 anos, Gemma e seu namorado, Tom, de 31 anos, ficaram noivos. Eles namoravam há 2 anos e todos estavam empolgados. Tom era um advogado de uma família rica e meus pais o idolatravam. Ele propôs casamento com um lindo anel de diamante que pertencia à família dele há gerações. Gemma estava radiante e não parava de exibir o anel para todo mundo. A festa de noivado foi um grande evento. Meus pais trouxeram o que parecia a cidade inteira para nossa casa para celebrar. Eu me senti um pouco deslocado entre as pessoas ricas que Gemma e Tom haviam convidado da cidade. Eu fiquei perto dos meus velhos amigos do ensino médio, que ainda estavam na cidade, me sentindo mais à vontade com eles do que com o círculo sofisticado de Gemma. Um mês depois do noivado, tudo desmoronou. Era uma terça-feira à tarde, e eu tinha o dia livre do trabalho. Eu estava no meu quarto, jogando videogame e aproveitando a casa quieta. Gemma estava visitando por uma semana, tirando alguns dias de folga do trabalho para começar a planejar o casamento com nossa mãe. Eu ouvi Gemma voltar para casa depois de uma compra com minha mãe. Elas estavam conversando e rindo no andar de baixo. Eu não pensei muito nisso e voltei ao meu jogo. Cerca de uma hora depois, ouvi Gemma gritar. Eu corri escada abaixo para ver o que estava acontecendo, e ela me acusou de ter roubado o anel de noivado dela. Ela disse que havia tirado o anel enquanto lavava a louça e o deixou no balcão da cozinha. Quando voltou para pegá-lo, o anel havia sumido. Eu fiquei chocado e rapidamente neguei ter pegado, mas Gemma se recusou a me ouvir. Ela continuou gritando que eu era o único outro em casa, então só poderia ter sido eu. Ela mencionou como eu sempre tive inveja do sucesso dela e como eu provavelmente queria vender o anel para finalmente me mudar e fazer algo da minha vida. Nossos pais chegaram em casa no meio do caos e Gemma contou a versão dela dos fatos. Para meu horror, eles acreditaram nela completamente. Minha mãe começou a chorar, questionando como eu poderia ter feito algo assim com minha própria irmã. Meu pai apenas me olhou com decepção nos olhos. Eles começaram a revistar meu quarto e viraram tudo de cabeça para baixo. Eles não encontraram o anel, mas encontraram um pouco de dinheiro que eu havia economizado do meu trabalho no supermercado. Não era muito, talvez algumas centenas de dólares. Mas Gemma rapidamente usou isso contra mim, dizendo que eu devia ter vendido o anel e que era daí que o dinheiro vinha. Eu tentei explicar que eu estava economizando há meses e estava pensando em fazer algumas aulas na faculdade comunitária local, mas ninguém me ouviu. Os próximos dias foram um pesadelo. Meus pais e Gemma me pressionaram repetidamente para confessar e devolver o anel. Eles ameaçaram chamar a polícia se eu não contasse a verdade. Eu estava com medo e me senti completamente sozinho. Ninguém na minha família acreditava em mim e eu era tratado como um criminoso na minha própria casa. Tentei entrar em contato com alguns amigos, mas a maioria havia se mudado depois do ensino médio. Os poucos que ainda estavam na cidade pareciam relutantes em se envolver em conflitos familiares. Eu me senti mais sozinho do que nunca.
Depois de uma semana de acusações e ameaças incessantes, meus pais tomaram uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eles me disseram que eu precisava sair de casa. Disseram que não podiam mais confiar em mim e que eu estava envergonhando a família. Eles me deram 2 dias para arrumar minhas coisas e sair. Eu fiquei devastado. Eu não tinha para onde ir e não sabia o que fazer. Meu melhor amigo do ensino médio, Ryan, de 26 anos, que havia acabado de voltar para a cidade depois de servir no exército, ofereceu-me um lugar no sofá dele por um tempo, mas eu sabia que não poderia ficar lá por muito tempo. O apartamento dele era pequeno e ele ainda estava se restabelecendo. Eu arrumei tudo o que pude numa mochila e uma velha bolsa de viagem, incluindo roupas, livros, meu laptop e algumas lembranças de tempos melhores. Quando eu estava saindo, vi Gemma me observando da janela do quarto dela. Eu pensei ter visto um lampejo de dúvida nos olhos dela, mas ela rapidamente desviou o olhar. Sair daquela casa, a única que eu já conheci, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Eu me senti traído e abandonado por aqueles que deveriam me amar incondicionalmente. A parte mais triste era que eu não havia feito nada de errado. Pelos próximos 2 meses, eu alternava entre o sofá de Ryan e motéis baratos quando podia pagar. Eu aceitava qualquer trabalho temporário que encontrava para sobreviver. Trabalhei como lavador de pratos, passeador de cachorros e até passei algumas semanas em um trabalho de construção. Foi desafiador, mas eu estava determinado a provar minha inocência e ter sucesso por conta própria. Eventualmente consegui um emprego estável em um depósito nos arredores da cidade. O trabalho era pesado, as horas eram longas, mas o pagamento era consistente. O salário não era espetacular, mas me permitiu alugar um quarto modesto em uma casa compartilhada com outros trabalhadores do depósito. Eu gradualmente comecei a reconstruir minha vida, mas a dor do que aconteceu nunca desapareceu. Eu ficava acordado à noite, revivendo os eventos na minha mente e me perguntando como tudo tinha dado tão errado, como minha família pôde se voltar contra mim tão rapidamente. Como Gemma, que cresceu comigo e me conhecia melhor do que ninguém, pôde acreditar que eu faria algo assim. Eu cortei toda a comunicação com minha família. Eles tentaram entrar em contato comigo várias vezes no início. Minha mãe deixava mensagens emocionadas me pedindo para voltar para casa e consertar as coisas. Meu pai enviou algumas mensagens de texto curtas dizendo que precisávamos conversar. Gemma apareceu no depósito uma vez, mas eu me recusei a vê-la. Eu não conseguia suportar falar com eles depois do que fizeram. Eles não eram mais minha família. Por 3 anos foi assim que eu vivi. Fiz novos amigos no trabalho e na casa compartilhada. Nós saíamos depois do turno, bebíamos cerveja e assistíamos a jogos. Não era a vida que eu havia imaginado para mim, mas era minha. E eu a havia construído do zero. Eu trabalhei duro e até fui promovido a supervisor de turno no depósito. Comecei a fazer aulas online para aprender sobre gestão de negócios. Eu estava lentamente descobrindo o que queria fazer da vida, mas sempre havia uma parte de mim que estava com raiva e magoada pelo que aconteceu. Eu sentia falta da minha vida anterior e da minha família, mas não conseguia perdoá-los por não acreditarem em mim. Todo feriado era difícil. Quando eu via famílias fazendo compras juntas ou ouvia músicas de Natal, sentia uma tristeza pelo que havia perdido. Então, na semana passada, recebi um e-mail inesperado do meu pai. O assunto simplesmente dizia: "Precisamos conversar." A mensagem era breve, dizendo que precisavam se encontrar comigo imediatamente e que era sobre o incidente do anel. No começo eu pensei em ignorar, como fiz com todas as tentativas anteriores deles de entrar em contato, mas algo me fez hesitar. Talvez fosse curiosidade, ou talvez uma pequena parte de mim ainda quisesse um fechamento. Depois de debater comigo mesmo por horas, decidi ouvi-los. Liguei para meu pai, e o que ele disse me deixou atordoado. O anel havia sido encontrado. Gemma acidentalmente o derrubou no triturador de lixo enquanto lavava a louça. Ela só percebeu isso alguns dias atrás, quando o triturador começou a fazer barulhos estranhos e eles chamaram um encanador para verificar. Meu pai disse que Gemma ficou arrasada quando percebeu o que havia acontecido e que eu estava dizendo a verdade o tempo todo. Ele disse que todos se sentiam terríveis pelo que fizeram comigo e queriam consertar as coisas. Eu desliguei o telefone, sentindo uma onda de emoções. Por um lado, eu me senti reivindicado. Eu sempre disse a verdade, e agora todos sabiam disso. No entanto, eu estava com raiva. Eu estava furioso por ter levado 3 anos para descobrir a verdade, por ter perdido tanto tempo com minha família e por ter lutado sozinho por tanto tempo quando eu não havia feito nada de errado. Agora estou em uma encruzilhada. Minha família quer que eu volte para casa. Dizem que querem consertar as coisas. Gemma tem ligado e mandado mensagens sem parar, pedindo perdão, mas eu não tenho certeza se posso perdoá-los. Eles me expulsaram sem hesitar. Escolheram acreditar no pior de mim e me deixaram sozinho por 3 anos. Parte de mim quer mandar todos para o inferno e deixá-los lidar com a vergonha do que fizeram comigo. Mas outra parte de mim sente falta da minha vida anterior e se pergunta se há uma maneira de reconstruir o que perdemos. Eu não sei o que fazer. Devo dar a eles uma chance de se redimir?
Ou devo continuar vivendo a vida que criei para mim sem eles? Estou dividido e agradeceria por algumas opiniões externas sobre toda essa situação. Atualização 1. Já faz uma semana desde a minha última postagem e muita coisa aconteceu. Gostaria de agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Isso realmente me ajudou a processar minhas emoções e descobrir o que fazer. Depois de muito debate, decidi me encontrar com minha família. Achei que devia isso a mim mesmo, confrontá-los e buscar um fechamento, mesmo que não estivesse certo, sobre uma reconciliação. Decidimos nos encontrar em um local neutro, uma pequena cafeteria na cidade vizinha. Eu escolhi esse lugar porque era longe o suficiente da nossa cidade natal para não encontrarmos ninguém que conhecêssemos, mas perto o bastante para que todos pudessem chegar sem muito esforço. Eu estava muito nervoso no dia do encontro. Não via minha família há 3 anos e não sabia o que esperar. Cheguei à cafeteria mais cedo e escolhi uma mesa no canto onde poderíamos ter um pouco de privacidade. Quando eles entraram, foi como um soco no estômago. Vê-los depois de 3 anos foi intenso. Minha mãe começou a chorar assim que me viu. Ela parecia mais velha do que eu lembrava, com mais cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Meu pai parecia cansado e exausto, seus ombros curvados como se carregassem um grande peso. Gemma não conseguia me olhar nos olhos no início. Ela parecia menor e menos confiante do que a irmã que eu lembrava. Nós nos sentamos e, por um tempo, ninguém sabia o que dizer. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, com desculpas saindo aos montes. Meus pais disseram que falharam como pais por não confiarem em mim e me expulsarem de casa. Eles admitiram que se arrependeram da decisão todos os dias desde então, mas o orgulho e a vergonha os impediram de entrar em contato antes. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, falou por horas sobre como ele revivia aqueles dias em sua mente, tentando entender como pôde ser tão cego. Ele disse que sempre se orgulhou de ser justo e razoável, mas que a emoção nublou seu julgamento quando mais importava. Minha mãe, entre lágrimas, me contou como ela manteve meu quarto exatamente como eu o deixei, na esperança de que um dia eu voltaria. Ela disse que acordava no meio da noite, achando que tinha me ouvido chegar em casa só para perceber o que havia acontecido. Gemma começou a chorar, dizendo que nunca se perdoaria por me acusar e destruir nosso relacionamento. Ela mencionou como sempre me admirou quando éramos crianças, mesmo sendo mais nova. Ela admitiu que estava tão focada em sua própria vida e problemas que perdeu de vista o que realmente importava. Enquanto eles falavam, memórias da nossa infância voltaram à tona. Eu me lembrei de como Gemma me defendia quando eu sofria bullying no ensino fundamental. Lembrei de todas as vezes que rimos juntos, compartilhamos segredos e nos apoiamos em tempos difíceis. Isso fez a traição doer ainda mais, mas também me lembrou dos bons momentos que tivemos. Eu ouvi tudo o que eles disseram, mas não consegui perdoá-los ainda. A dor e o ressentimento dos últimos 3 anos ainda estavam muito frescos. Eu disse a eles que precisava de tempo para processar tudo. Eles pareceram entender e não pressionaram por mais. Minha mãe quis me abraçar antes de irmos, mas eu recuei. Eu não estava pronto para esse tipo de proximidade ainda. O olhar magoado no rosto dela quase me convenceu a mudar minha decisão, mas eu me mantive firme. Eu precisava me proteger emocionalmente. Após o encontro, voltei para o meu apartamento e pensei cuidadosamente no que eu queria. Eu queria voltar para minha vida anterior? Eu poderia confiar neles novamente? Valeria a pena tentar reparar o nosso relacionamento? Eu percebi que, embora eu sentisse falta de ter uma família, eu também havia crescido muito nos últimos 3 anos. Eu me tornei autossuficiente, forte e criei uma vida do zero para mim mesmo. Eu não era mais a mesma pessoa que eles haviam expulsado 3 anos atrás. Refleti sobre o meu trabalho no armazém, meus estudos online e os amigos que fiz. Eu trabalhei duro para chegar onde estou e estou orgulhoso do que conquistei sozinho. A ideia de abandonar tudo isso e voltar para minha vida antiga parecia terrível. Ao mesmo tempo, eu não podia negar que ver minha família despertou uma variedade de emoções. Apesar de tudo, eu ainda os amava e sentia falta deles. Eu me perguntei se poderia ter um relacionamento com eles e ainda manter minha independência. Após alguns dias de reflexão, cheguei a uma decisão. Liguei para os meus pais e expliquei que, embora apreciasse o pedido de desculpas, eu ainda não estava pronto para uma reconciliação completa. Eu disse que precisava de mais tempo e espaço para me curar. Também estabeleci alguns limites. Eu disse que estava disposto a manter um contato mínimo com eles, mas que não voltaria para casa ou fingiria que nada aconteceu. Eu disse que, se quiséssemos continuar nosso relacionamento, teria que ser nos meus termos. Eles expressaram decepção, mas disseram que entendiam. Eles prometeram respeitar meus limites e me dar o tempo que eu precisava. Minha mãe perguntou se poderia me ligar uma vez por semana para saber como eu estava, e eu concordei, achando que seria uma boa maneira de reconstruir a confiança aos poucos. Quanto a Gemma, decidi manter distância por enquanto. As ações dela foram as que mais me afetaram, e eu ainda não estava pronto para perdoá-la. Eu disse a ela que precisava de mais tempo antes de considerar ter um relacionamento com ela novamente. Ela ficou chateada, mas disse que entendia e que esperaria até que eu estivesse pronto. Foi uma semana difícil,
com muitos altos e baixos emocionais. Tive momentos em que questionei minha decisão, me perguntando se estava sendo muito duro ou se estava perdendo uma oportunidade de me reconciliar com minha família. Mas então eu me lembro de como eles rapidamente se voltaram contra mim e percebo que estou fazendo a coisa certa ao ir devagar. Também comecei a pesquisar opções de terapia. Muitos de vocês sugeriram isso nos comentários, e acredito que seria bom ter um profissional com quem conversar enquanto navego por essa situação complicada. Nunca fiz terapia antes, então estou um pouco nervoso, mas acho que pode ser útil para mim. Por enquanto, meu foco principal está no trabalho e nos estudos. Tenho um grande projeto chegando no trabalho, e estou determinado a não deixar todo esse drama familiar me distrair dos meus objetivos. Também estou pensando em me mudar para um apartamento melhor. Tenho economizado e acho que estou pronto para um lugar só meu, sem colegas de quarto. Obrigado novamente pelo apoio de vocês. É reconfortante saber que há pessoas por aí que entendem e se importam, mesmo que nunca tenhamos nos encontrado. Vou atualizar vocês se algo importante mudar. Atualização 2. Já se passou quase um mês desde a minha última atualização e gostaria de compartilhar algumas novidades. Tenho mantido os limites que estabeleci com minha família. Tivemos algumas ligações e trocas de mensagens, mas nada muito intenso. Tem sido tranquilo. Às vezes é estranho, mas não tão doloroso quanto eu esperava. Meus pais têm respeitado minhas vontades na maior parte do tempo. Eles entram em contato de vez em quando, mas não pedem mais do que estou disposto a oferecer. Eu percebo que eles estão se esforçando para reconstruir a confiança, mas é um processo lento. Minha mãe liga uma vez por semana, como combinamos. No início, essas ligações eram tensas, com longos silêncios, mas estão ficando mais fáceis. Geralmente falamos sobre assuntos neutros, como o trabalho dela no hospital, o clima e meus estudos online. Não é muito, mas é um começo. Meu pai tem me enviado e-mails curtos, geralmente só para saber como estou, ou compartilhar algo que ele acha que eu gostaria de saber. Na semana passada, ele me enviou um artigo sobre uma nova empresa que está abrindo na nossa cidade natal. Foi um gesto pequeno, mas me lembrou de como ele costumava recortar notícias de jornal para mim quando eu era mais jovem. Gemma tem tido dificuldade com a barreira que criei entre nós. Ela me enviou várias mensagens longas e emocionais, pedindo desculpas e implorando por uma chance de consertar as coisas. Eu respondi de forma simples, dizendo que precisava de mais tempo. É difícil, mas estou me mantendo firme nisso. Eu sei que ela está sofrendo, mas não estou pronto para lidar com os sentimentos dela além dos meus. A grande novidade é que comecei a fazer terapia. Encontrei um terapeuta especializado em traumas familiares e já tivemos algumas sessões até agora. Tem sido difícil trazer à tona toda a dor do passado, mas acredito que está ajudando. Minha terapeuta está me ajudando a lidar com minha raiva e problemas de confiança, além de me dar estratégias para estabelecer limites saudáveis. Em nossa última sessão, discutimos como o incidente do anel foi mais do que apenas a acusação, mas também anos de sentir que eu não estava à altura das conquistas da Gemma. Isso me fez perceber que havia problemas na dinâmica da nossa família, muito antes do incidente do anel, e que a cura exigirá lidar com isso também. Um resultado inesperado de tudo isso é que eu me aproximei mais dos meus amigos, especialmente do Ryan. Eles têm sido extremamente solidários durante toda essa situação. Ryan até se ofereceu para me acompanhar em qualquer encontro familiar futuro para me dar apoio moral. Isso me ensinou que família não é apenas sobre laços de sangue, é sobre quem te apoia quando as coisas ficam difíceis. O trabalho tem sido uma boa distração. Eu me dediquei muito à minha carreira e até recebi uma pequena promoção. Agora sou responsável pelo gerenciamento de estoque no meu turno, o que significa mais responsabilidades e um pequeno aumento no salário. É bom ter algo positivo para focar. Em relação à minha situação de moradia, decidi ficar onde estou por enquanto. Não é muito, mas é meu e representa a independência pela qual trabalhei tanto. Meus pais ofereceram ajuda para encontrar um lugar melhor, mas eu recusei. Preciso fazer isso sozinho. No entanto, comecei a considerar seriamente opções para continuar meus estudos. Uma universidade estadual, a cerca de 1 hora de distância, oferece aulas noturnas. Estou pensando em me inscrever no programa de negócios deles. Seria um grande passo, mas acho que estou pronto para isso. No geral, estou levando um dia de cada vez. Alguns dias são mais difíceis que outros. Às vezes sinto falta da nossa conexão fácil como família, mas então me lembro de como eles rapidamente se voltaram contra mim e percebo que não posso apressar esse processo. Minha terapeuta acha que é normal ter sentimentos conflitantes sobre tudo isso. Ela me incentiva a ser paciente comigo mesmo e a não me sentir obrigado a perdoar antes de estar pronto. Estamos trabalhando em estratégias para lidar com futuros encontros familiares e feriados, o que tem me deixado mais ansioso do que gostaria de admitir. Por enquanto, minhas prioridades são me curar e construir uma vida da qual eu possa me orgulhar, com ou sem minha família. Não é fácil, mas estou otimista em relação ao futuro. Estou aprendendo que está tudo bem colocar a mim mesmo em primeiro lugar e que estabelecer limites não me torna uma pessoa má. Obrigado pelo apoio contínuo de vocês.
Seus comentários e mensagens me deram força durante essa jornada. É reconfortante saber que não estou sozinho em lidar com questões familiares como essas. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde minha postagem original, então achei que era hora de uma última atualização. Muita coisa mudou nos últimos meses. A maior novidade é que decidi me mudar para outra cidade em busca de uma nova oportunidade de emprego. É um grande avanço na minha carreira e estou animado com as novas possibilidades. O trabalho é em uma empresa de logística e as funções são semelhantes ao que eu fazia no armazém, mas em uma escala muito maior. É um cargo de gerência, algo pelo qual tenho trabalhado há algum tempo. O salário é bem maior do que eu ganhava antes e inclui benefícios como seguro de saúde e um plano de aposentadoria. Antes de tomar essa decisão, tive uma longa conversa com minha terapeuta. Discutimos como essa mudança poderia afetar meu processo de cura e meu relacionamento com minha família. No final, concordamos que isso poderia ser uma coisa boa para mim, uma oportunidade de me firmar completamente sozinho e me definir fora do drama familiar. Contei para os meus pais sobre a mudança na semana passada. Eles ficaram surpresos e desapontados, mas disseram que entendiam. Minha mãe chorou um pouco, dizendo que esperava que tivéssemos mais tempo para reconstruir nosso relacionamento antes da minha partida. Meu pai foi mais estoico, mas eu podia ver que ele também estava desapontado. Ambos estavam preocupados comigo estar sozinho em um lugar novo, mas eu disse que ficaria tudo bem. Gemma foi a que mais sofreu com a notícia. Depois que eu contei, ela apareceu sem avisar no meu apartamento, implorando para que eu não fosse. Ela admitiu que sentia que estava me perdendo de novo. Foi uma conversa difícil, mas me mantive firme. Eu disse a ela que isso era algo que eu precisava fazer por mim mesmo e que nosso relacionamento não estava em um ponto onde a opinião dela poderia influenciar minha decisão. Nosso relacionamento está melhorando, mas ainda não está perfeito. Tivemos alguns jantares em família nos últimos meses. Eles foram desconfortáveis e estranhos às vezes, mas estamos aos poucos aprendendo a conviver novamente. A confiança ainda é um grande problema. Às vezes eu questiono as motivações deles, me perguntando se realmente acreditam no que dizem ou se estão apenas tentando aliviar a culpa. Minha terapeuta tem sido essencial nisso tudo. Ela me ajudou a analisar meus sentimentos e a estabelecer limites. Ela enfatizou que o perdão não significa esquecer ou fingir que o trauma nunca aconteceu. É sobre deixar ir a raiva para encontrar paz de espírito. Eu levei isso a sério. Embora eu não ache que vou esquecer o que aconteceu, estou tentando perdoar minha família. Não por eles, mas por mim. Era difícil carregar toda essa raiva e amargura e estou pronto para deixar isso para trás. Enquanto me preparo para essa mudança, tenho pensado em tudo o que aconteceu. 3 anos atrás, eu achava que minha vida tinha acabado. Eu havia perdido tudo, incluindo todos que eu amava. Mas agora vejo quanto aprendi com essa experiência. Estou mais forte, mais independente e tenho uma compreensão melhor do meu próprio valor do que nunca tive antes. Eu não sei o que o futuro reserva para mim e minha família. Pretendemos manter contato depois que eu me mudar, com ligações semanais e visitas durante os feriados. É um começo. Talvez, com tempo e distância, possamos construir algo novo. Por enquanto, meu foco está no futuro. Estou animado com meu novo trabalho, a nova cidade e as oportunidades que me aguardam. Comecei a procurar apartamentos online e a pesquisar sobre a região onde vou morar. É uma mistura de empolgação e apreensão, mas estou principalmente ansioso para esse próximo capítulo da minha vida. O que quer que aconteça com minha família, eu sei que vou ficar bem. Eu provei para mim mesmo que consigo lidar com o que a vida colocar no meu caminho e aprendi a importância de me cercar de pessoas que acreditam e me apoiam, sejam elas da família ou não. Obrigado por assistir. Se curtiu essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos incríveis como esse. Até a próxima!